Olá pessoal, eu sou o professor Robertson e vou explicar para vocês como é feito o cálculo de desconto de duplicatas. Para isso eu vou utilizar uma calculadora e vou utilizar algumas fórmulas. Então vamos para a explicação. O desconto bancário, certo? Ele segue as regras do regime de capitalização simples. Por quê? Ao invés da taxa de juros incidir sobre o valor principal, ela incide sobre o montante, né? O valor final do contrato. Devido a esse fato, ela utiliza o regime de capitalização simples. Essa é uma prática amplamente utilizada nas operações bancárias de desconto de duplicatas de curto prazo, um período de até 12 meses. No exemplo aqui, eu utilizo uma loja de materiais elétricos que vende a prazo para os seus clientes, mas ela precisa fazer a antecipação desse recebimento. Devido a esse fato, ela vai até o banco, leva o borderô, que tem as carteiras de clientes, certo? Para fazer o desconto dessas duplicatas, a antecipação do recebimento dessas duplicatas. Então são 3 carteiras de clientes que tem esse borderô. A primeira 80 mil com vencimento médio de 75 dias, a segunda 200 mil com prazo médio de 150 dias e a terceira 100 mil com prazo médio de 210 dias. O banco ele cobra uma taxa de desconto bancário de 2% ao mês. Tem também que pagar o imposto sobre operações financeiras, que é cobrado da seguinte maneira: 0,38% sobre o valor total da operação e 0,0041% ao dia. Quanto que a empresa vai receber, vai pegar líquido dessa negociação, desse desconto de duplicatas? Antes de iniciarmos o cálculo, nós temos que lembrar o seguinte, que a taxa de juro e o número de períodos, eles devem estar sempre na mesma unidade de tempo. A taxa que o banco está cobrando está ao mês. O período, o prazo médio das duplicatas, estão em dias. Então eu preciso converter dias para mês, certo? E para isso eu tenho que dividir sempre por 30. Eu vou pegar dias, né, e dividir. Toda vez que eu for converter dias para mês, eu divido por 30. O primeiro passo, eu tenho que calcular o desconto bancário de cada carteira de duplicata. Como que eu faço esse cálculo? Muito simples. Eu utilizo a fórmula do desconto bancário simples, que é o seguinte: desconto igual a primeira carteira de duplicata, o montante é de 80 mil, a taxa que o banco está cobrando é de 2%, a taxa percentual eu tenho que transformar para a taxa unitária. Como que eu faço isso? Dividindo por 100. 2% dividido por 100 é igual a 0,02. Vezes o prazo. Qual que é o prazo da carteira? 75 dias. Dividido por 30 para converter para meses. Desconto igual 80 mil vezes 0,02 vezes 2 meses e meio. Desconto igual, aí eu vou multiplicar 80 mil vezes 0,02 vezes 2 meses e meio. Eu vou encontrar aqui um desconto de 4 mil da primeira carteira. E eu vou fazer o mesmo procedimento em relação à segunda e à terceira carteira. Desconto igual, qual que é o montante da segunda carteira? 200 mil com prazo médio de 150 dias. Então eu vou pegar 200 mil, que é o montante, vezes 0,02 vezes 150 dividido por 30. Desconto igual 200 mil vezes 0,02 vezes 5 meses, que é 150 dividido por 30. Desconto igual, aí eu vou multiplicar 200 mil vezes 0,02 vezes 5. Eu vou encontrar um desconto aqui de 20 mil, certo? Então eu já encontrei o desconto da segunda carteira. E da terceira. Qual que é o montante da terceira? 100 mil e um prazo médio 210 dias. Mesmo procedimento, 100 mil vezes 0,02 vezes 210 dividido por 30. Desconto igual
100 mil vezes 0,02 vezes 7. Aí eu multiplico 100 mil vezes 0,02 vezes 7. Eu vou encontrar aqui 14 mil de desconto. Então, qual foi o total de desconto sofrido? Foi um total de 38 mil, certo? Somando 4 mil com 20 com 14, dá um total de 38 mil. Aí eu vou para o segundo passo, que é para calcular o IOF. Só que nós devemos lembrar o seguinte, o IOF ele incide apenas sobre o valor descontado, que é o principal da dívida, o valor recebido pela empresa com a operação de adiantamento. Como que eu faço isso? Muito simples. Eu vou utilizar essa formulazinha aqui, que é o capital igual montante menos o desconto. Então, capital igual, qual que é o montante da primeira carteira? O montante da primeira carteira é 80 mil. 80 mil. Qual foi o desconto sofrido na primeira carteira de clientes? O desconto sofrido foi de 4 mil. Então, capital igual a 76 mil. Vou fazer isso em relação à segunda e à terceira carteira. Capital igual. Qual é o montante da segunda? O montante da segunda é 200 mil. Então, vou pegar montante 200 mil menos qual foi o desconto sofrido. Nós encontramos aqui, ó, o desconto sofrido foi de 20 mil. Então, menos 20 mil. Capital igual 180 mil. Certo? Então, eu vou fazer o procedimento em relação à terceira também. Capital igual montante 100 mil. Qual foi o desconto? 14 mil da terceira carteira. Capital igual 86 mil. Certo? Então, qual o total do capital após os descontos? Então, eu vou somar 76 com 180 com 86. Então, eu vou na calculadora, vou somar lá 76 mil mais 180 mil mais 86 mil. Então, o total do desconto, o total do capital após os descontos, 342 mil. Com esses dados em mãos, eu já consigo calcular o IOF cobrado em relação a cada uma das carteiras de clientes. Como que eu faço isso? Eu uso a fórmula IOF igual. Então, qual é o capital da primeira carteira? O capital da primeira carteira aqui é 76 mil. Então, eu vou pegar 76 mil vezes 0,0038, que eu tenho que transformar em taxa unitária também, dividindo por 100, mais capital novamente 76 mil vezes 0,000041 vezes qual é o prazo médio da primeira carteira? 75 dias. E aí eu tenho que multiplicar. Então vamos lá. Eu vou na calculadora, vou digitar 76 mil vezes 0,0038 vezes. Então deu 288,80. Mais, vou para a calculadora novamente, digito 76 mil vezes 0,000041 vezes e vezes novamente 75 dias. Eu encontrei aqui 233,70. Então, qual foi o total do IOF pago em relação à primeira carteira? Eu vou somar 288,80
com 233,70. Vou na calculadora, vou digitar 288,80 mais 233,70. Então, em relação à primeira carteira, a empresa pagou R$ 522,50 de imposto. Eu tenho que fazer o mesmo procedimento em relação à segunda e à terceira carteira de clientes. Qual foi o capital encontrado aqui em relação à segunda carteira de clientes? 180 mil vezes 0,038 mais 180 mil vezes 0,00041 vezes qual o prazo médio da segunda carteira? O prazo médio da segunda carteira, 150 dias. Então, vezes 150. IOF igual. Vou para a calculadora, vou digitar lá 180 mil vezes 0,0038 vezes, eu encontro 684, mais, vou para a calculadora novamente, digito 180 mil vezes 0,000041 vezes, e aí faço vezes novamente a 150 dias, e encontro 1.107. E somo, né, os 1.107 com 684. Eu encontrei, né, R$ 1.791. Então, sobre a segunda carteira de clientes, a empresa vai pagar o imposto de R$ 1.791. E agora, em relação à terceira carteira de clientes, qual que é o capital da terceira carteira de clientes? O capital é de 86 mil. Então, 86 mil vezes 0,0038 mais 86 mil vezes 0,000041 vezes 210 dias, que é o prazo médio da terceira carteira de clientes. IOF igual. Então, vou para a calculadora e vou multiplicar 86 mil vezes 0,0038 vezes. Então, encontrei 326,80 mais. Estamos quase finalizando já. Vou digitar 86 mil vezes 0,000041 vezes, e eu multiplico pela quantidade de dias, 210 dias. Encontrei 740,46 centavos. E eu vou somar com os 326,80. 326,80. Então, em relação à terceira carteira de clientes, a empresa vai pagar R$ 1.067,26. Qual o total do imposto sobre operações financeiras que a empresa vai ter que pagar? Eu vou somar da primeira, mais a segunda, mais a terceira. Então, vou na calculadora, vou digitar 522,50 mais 1.791 mais 1.067,26 mais total de IOF 3.380,76. Esse é o imposto sobre operações financeiras. Então, qual é o valor líquido, afinal, que a empresa vai pegar? Muito simples. Como que eu faço o cálculo? Eu vou pegar o total do capital menos o total do IOF. Então, qual foi o total do capital após os descontos? 342 mil. Então, valor líquido igual 342 mil menos 3.380.
314,76. Valor líquido igual. Então eu vou na calculadora, vou digitar 342 mil menos 380,76 menos valor líquido 338.619,24. Então, resumindo, certo? A empresa ela vendeu a prazo para os seus clientes 380 mil reais. Precisou fazer aí o adiantamento dos recebíveis. Foi até o banco cobrou uma taxa de 2% ao mês. A loja ela pagou, né, para o banco, para descontar essas duplicatas, 38 mil. Pagou também um IOF de 3.380,76. Pegou um valor líquido de 338.619,24. Ou seja, vendeu 380 mil, desses 380 mil, sobraram aí 338.619,24. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se sempre, antes de fazer um investimento, antes de fazer um empréstimo, antes de fazer um financiamento, façam um cálculo. Um abraço a todos.